Imagina, coração arrancado, peito, boca aberta, ocorre rondando na esquina. Teu sangue vertendo, sanguessugas no asfalto, Severina. A faca feita farta, com teu membro cravado e erguido no cabo. E uma santa enterrada na sua vagina. E é essa tua cena, pescoço aberto, degolado no motel por um adefontó que, sem coragem de dar o fiofó, prefere enfiar a lâmina no ventre da sua vontade, calando o grito no teu silêncio de boy. Travessia translocada, retirante colocada na existência. A toda a prova, resistência. Resiliente sentido que dá a vida a partir de um princípio de negação. Mas quem sabe o seu nome? Cadáver Severine que a terra não cansa de engolir. Quem sabe o seu nome? Colorê esquecida na calçada, perdida sem língua numa terra vetada ao pajubá. Não recomendade. Corpo, palavra, amor, vontade. Ter no peito um alvo para cisnormativa artilharia. Mas quem sabe o seu nome? Vida e morte nessa pátria de sertão assassinade, mas que em qualquer outro lugar que nesse globo se ilumina. Quem sabe o seu nome, Severina, quando vem a mão branca da proibição? Porta do banheiro, porteira de casa, o grito de horror, confusão na vista de quem não entende. Mas quem sabe o seu nome? Dandara, Soren, Bruno, Tiago, Beatriz, Ralph. Um direito a ti tão negado que até no túmulo é velado, e de tão seu se trava enterrado abaixo da língua a 7 palmos, nessa morte e vida Severine. Viva a cultura, viva a arte, viva a poesia. Salve, Ralph. Boa noite a todos, a todas, a todos. Vocês viram aí que bonito, né? Essa turma do Slam da Rampa. Companheiro Ralph, do Rio de Janeiro. Vocês estão vendo. A arte realmente é fundamental. Ainda mais agora, num tempo tão difícil para o mundo, com a pandemia da Covid no Brasil. Então, com o governo que negligencia e desconsidera a gravidade dessa realidade, a gente precisa de arte. E, através dela, expressar nossa indignação. Parabéns a essa galera do Slam da Rampa. Então, bom, vamos lá. Nos alegramos em chegar aqui na sexta-feira em mais um programa Cultura em Foco. O programa é da TV PT e seu conteúdo é de responsabilidade da Secretaria Nacional de Cultura do Partido dos Trabalhadores. Esse é um programa para falar de ativismo político, de cultura, de política cultural, de criatividade, da participação e da experiência do PT no Parlamento e no Executivo. Hoje, nosso programa começa um pouco mais cedo, 18 horas, porque não queremos que vocês que nos acompanham percam, daqui a pouco, às 19 horas, o lançamento do livro Cultura e Política no Brasil Atual. Esse livro é organizado pelo professor Albino Rubim e por Márcio Tavares, nosso secretário nacional de Cultura do Partido dos Trabalhadores. É lançado pela Fundação Perseu Abramo, no canal do YouTube e do Facebook ao mesmo tempo. Então, daqui a pouco, não perca. Então, vamos lá para o nosso programa hoje, Cultura em Foco. No programa de hoje, vamos começar com uma entrevista realizada pelo nosso Márcio Tavares, secretário nacional de Cultura do PT, com a vereadora Maria Marighella, da cidade de Salvador, Bahia. E hoje também estreamos num quadro onde vamos conhecer o trabalho de nossa bancada da cultura. É assim que a gente quer em cada programa, conhecer essa bancada em todo o país. E vamos conhecer também o que a gente chama de cultura no bolso, as ativistas culturais, Larissa Costa, do Rio Grande do Norte, Viviane Martins, de Maricá, e Luana Costa, de Porto Alegre. Então, sejam bem-vindos, bem-vindes, bem-vindas ao Cultura em Foco. Então, vamos à entrevista, vamos assistir aí Márcio Tavares. Na semana passada, Márcio, nosso secretário nacional, entrevistou Paulo Rocha, que é senador do PT pelo Pará. Paulo Rocha é o autor da PLP Paulo Gustavo, que visa transferir mais de 4 bilhões para estados e municípios
ajudarem a socorrer o setor cultural. Então, nossa bancada está trabalhando e aí vamos ao nosso secretário. Hoje o secretário, na verdade, vem com a bancada também da cultura, vem com uma vereadora. Essa vereadora, vamos dizer assim, então, queria chamar com a honra de chamar aqui Márcio Tavares, secretário nacional de cultura do PT, para entrevistar, com a entrevista, né, na verdade, a entrevista é gravada, a gente vai ver o vídeo aqui, que é a entrevista com a atriz, militante, mãe, vereadora que carrega no nome o compromisso histórico com as lutas e a resistência social e política desse país. Vamos assistir a entrevista com a vereadora Maria Marighella, de Salvador, Bahia. Olá, amigos e amigas da TV PT. Nós iniciamos hoje aqui esse quadro de entrevistas que marca o nosso programa em homenagem ao Dia Internacional da Diversidade Cultural. O Dia Internacional da Diversidade Cultural é uma comemoração que celebra o compromisso internacional da Unesco através da Convenção da Diversidade Cultural celebrada em 2002. O objetivo dessa conferência e que o Brasil teve parte muito importante na construção desse momento a partir dos governos do presidente Lula e da presença de Gilberto Gil no Ministério da Cultura, com o objetivo de que a cultura é central para a construção de uma sociedade próspera, de um desenvolvimento sustentável e socialmente justo e também da paz entre os povos. Por isso, nesse momento, num país tão diverso quanto o Brasil, nós precisávamos trazer alguém que também carrega a marca da diversidade na sua atuação. E por isso nós convidamos para estar conosco aqui nesse dia, para essa entrevista, a nossa querida vereadora de Salvador pelo PT, Maria Marighella. Maria foi eleita o ano passado com 4.837 votos, numa eleição histórica, não só para o Partido dos Trabalhadores, mas também para aqueles que atuam na cultura, porque Maria trouxe para o centro da sua campanha a defesa das políticas culturais, dos artistas e dos fazedores de cultura, numa das capitais mais diversas e mais emblemáticas do Brasil, que é Salvador. Além disso, a Maria, a quem eu dou as boas-vindas aqui ao nosso Cultura em Foco, carrega na história do seu sobrenome a luta contra a ditadura e a defesa da democracia. Maria Marighella, que é atriz, mas também é neta do grande Carlos Marighella. E isso faz a síntese de hoje e da defesa do que nós queremos na cultura. A cultura é diversidade, é a união entre os povos e a afirmação democrática. Então, Maria, bem-vinda, e gostaria que você comentasse um pouco da tua trajetória e, sobretudo, nesse Dia da Diversidade Cultural, pudesse fazer uma menção a respeito da importância dessa data e da afirmação da diversidade no nosso país. Ei, Márcio, querido, nosso secretário nacional de cultura desse partido que é meu, nosso, né, um patrimônio aí da política, da democracia brasileira. Bom, vamos lá, eu sou, sim, atriz, eu sou ativista da cultura, sou gestora da cultura, sou professora, e tenho uma trajetória totalmente vinculada à cultura, atriz, assim, desde muito jovem, e ativista de teatro de grupo e gestora de espaços culturais, enfim, um conjunto de experiências no campo da cultura, mas eu sempre digo que eu sou realmente atriz. E estou vereadora, mas sou atriz, sou uma ativista da cultura, entendo a vida a partir da cultura. Bom, vamos lá, acho que é uma tarefa falar da diversidade cultural. Você chamou a atenção sobre Salvador, você chamou a atenção sobre o que representa isso para o Brasil, e é exatamente isso. O Brasil, ele é um país fundado na colonização, um Brasil fundado, um país, uma nação fundada
na exploração de povos, fundada na escravidão, é um país que passou por um processo de genocídio indígena e que tem aí na sua fundação esse componente muito violento, um componente muito desafiador, e acho, e tenho intuído, e tenho dito, tenho insistido, de que a transição para uma sociedade justa, para uma sociedade soberana, uma transição para um país que se encontra e que se reconhece, passa pelo reconhecimento da diversidade cultural e da diversidade dos povos, não são que fundam essa terra, mas aqueles todos que passam a integrar o que chamamos Brasil, sociedade brasileira. Então, eu tenho insistido, Márcio, de que foi através da cultura que povos, sujeitos, terras, territórios, sistematicamente vilipendiados, explorados, puderam se afirmar. Então, se é verdade que temos esse passado, essa dívida, essa transição a ser feita por uma sociedade mais justa, é verdade também que a diversidade cultural é uma das maiores riquezas do Brasil. E nós só podemos fazer justiça dividindo riqueza e, sobretudo, reconhecendo que esse é um valor, reconhecendo que essa é uma riqueza. Então, quando, ali naqueles primeiros 2000, nós estávamos totalmente mergulhados nessa pactuação, é importante que nesse Brasil, século XXI, essa dimensão da cultura em sua diversidade seja ainda uma dimensão que nós devemos perseguir. Então, a diversidade brasileira é um valor, da cultura brasileira é um valor, é uma riqueza e precisa agora mesmo de crescimento para que seja justamente esse motor de riqueza, de prosperidade, que possa também corrigir desigualdades, corrigir aí violências históricas. Então, não imagino que a gente possa atravessar essa grande água de constituição assim, desse Brasil de futuro, desse Brasil século XXI, sem que a gente analise com profundidade essa dimensão da diversidade, com reconhecimento pleno das culturas, com reconhecimento da complexidade do nosso povo, se a gente pode falar, ou dos povos que aqui habitam. E acho que essa não pode ser uma tarefa apenas da cultura no campo cultura, e aí já provocando. Eu acho que a gente precisa fazer essa investida, o investimento do reconhecimento da diversidade cultural em todas as dimensões. Então, nós precisamos abordar essa dimensão na política, entendendo que essa diversidade de sujeitos, de corpos, de territórios precisam se afirmar no poder, através da política, precisam estar disputando economia, precisam disputar comunicação, precisam disputar aí trabalho, precisam disputar modelo de sociedade. O nosso modelo de sociedade está muito radicalmente ligado a uma dimensão colonizadora, e a gente precisa afirmar novos modos, novos modelos em que outros sujeitos, possam estar à frente das decisões sobre o modelo de sociedade. Então, a gente não pode falar um Brasil do século XXI, por exemplo, sem falar das questões ambientais e portanto, quem são os povos, que ao longo da história cuidaram das terras, das florestas, das águas. Então, acho que esse debate hoje aqui não pode ficar apenas no campo da cultura, e não que isso seja pouco, o campo da cultura não é um campo pequeno, mas penso que está na hora de a gente também, ou seja, a cultura está presente em outros espaços de decisão, poder, atravessando transversalmente a outras ciências, a outros campos do conhecimento, e atuando de modo a imaginar políticas que possam fazer com que o Brasil encontre aí o seu destino, que é um destino de soberania, esse destino de justiça social e democracia. Que beleza, Maria. Eu acho que é com esse espírito que a gente precisa, de fato,
atuar e pensar a cultura e a grandeza da cultura brasileira, né? É um aspecto que não pode ficar circunscrito à caixinha da gente que atua nessa área, né? Assim como a Constituição registra que a cultura é um direito dos brasileiros, a construção da valorização da cultura também deve ser uma tarefa coletiva, comunitária, de um povo, ou dos povos, como você falou. E isso está conectado com um elemento que você disse que eu vou chamar para você comentar, que é justamente a respeito da participação nas esferas de poder. O ano passado, o Partido dos Trabalhadores teve uma mudança e uma virada histórica. Pela primeira vez, nós tivemos uma maioria de negros e negras eleitos como vereadores e vereadoras que nos representam nos parlamentos municipais. Isso é uma conquista admirável num partido e mostra que funcionam determinadas políticas, como, por exemplo, o PT há muito tempo adota uma política de cotas para etnia e raça e adota a paridade também nas suas direções para a presença feminina. Isso tem mudado o aspecto das nossas direções e, aos poucos, também está se refletindo em quem a gente elege, em quem nos representa. Nós estamos ficando mais diversos nesse sentido e isso também ajuda no conjunto das nossas batalhas. E um dos exemplos dessa abertura, certamente, é a tua vitória e a tua eleição como vereador em Salvador. Então, gostaria das suas primeiras impressões desse momento, na atuação do mandato, como tem sido, quais têm sido as principais bandeiras e por onde caminha esse espaço coletivo aí que a gente conquistou e que na cultura a gente tem como nosso. Ai, Márcio, que bom, né? Assim, primeiro eu queria falar também da importância da decisão do Diretório Municipal do partido de fazer também algumas apostas através das secretarias, dos setoriais, dos debates. Então, nós temos aí um partido que tem regras para distribuição, digamos assim, dos recursos do fundo eleitoral, e a gente precisa contar que foi uma decisão investir também nos setoriais e que a Secretaria Nacional de Cultura do PT teve, né, digamos assim, pôde investir nas suas candidaturas, e certamente isso também é um feito da experiência local, do que a gente se organizou, mas é também de uma decisão que vem do partido. Acho que a gente pode contar, não sei se um dia específico para a gente falar dessas políticas, é muito importante. Mas vamos lá, eu queria contar assim, eu queria contar um pouco mais para trás, né? As pessoas me perguntam muito, viu, Márcio, como é a sua decisão? Assim, Maria, como é que foi a sua decisão? Como é que você decidiu estar na política institucional? Como é que você se coloca, etc. Primeiro, eu sempre digo, você falou, né? Eu nunca estive fora da política, eu sou uma pessoa nascida na política, num contexto do Brasil muito singular. Nós estamos vivendo um momento muito singular agora, e eu nasci num momento muito singular, com meu avô assassinado, minha avó exilada, minha avó, uma das fundadoras desse partido, Clara Scharf, meu pai preso numa operação que foi comandada pelo brilhante Ustra aqui na Bahia, no ano de 1975, já quando se pensava uma abertura da ditadura para a democracia. O brilhante Ustra comanda essa operação, que é responsável pela prisão de dezenas de comunistas aqui na Bahia. Meu pai é preso nesse contexto, e eu nasço em 76 nesse contexto de ditadura e ao mesmo tempo de transição, em que os debates sobre anistia aconteciam. Então minhas primeiras palavras têm relação com anistia, restos mortais, traslado. Imagina, né, ouvir esses nomes, né, Figueiredo, e depois Direta Já, enfim, e a minha vida esteja totalmente atravessada pelos principais marcos históricos e políticos do país. Mas é na cultura, é no teatro que eu encontro morada, e eu tenho insistido muito numa tese de que, assim, num conjunto em que minha vida era marcada pelos principais problemas do Brasil, eu decido fazer teatro, porque era no teatro em que eu podia ter meus próprios problemas, colocar as minhas subjetividades.
colocar ali um conjunto de reivindicações dessa pessoa, desse sujeito. Então eu tenho hoje, né, uma alegria, uma honra de juntar duas grandes tradições, né, a política como ancestralidade e a arte, a cultura como fundamento, como dimensão de existência, algo muito próprio que eu possa acrescentar aí às lutas. Então eu falo muito desse lugar em que essas duas coisas estão muito misturadas. Mas é a partir dos governos petistas, e sobretudo aqui na Bahia, quando Jacques Wagner se torna governador e Albino Rubim assume a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, em que a gente tem ali uma primeira fundação cultural com a tarefa de produzir políticas públicas para o campo das artes. Nós experimentamos, então, entrar na Bahia criando um conjunto de políticas públicas para o campo das artes e o teatro, e eu, né, colocando ali um pensamento para, a partir do teatro, promover, pensar e executar políticas públicas. A gente vive um momento, assim, de ascendente, né, ali, aquele ano de 2012, eu digo que foi o nosso último, talvez, ano de ascendência econômica, e em 2013, acho que acontece uma coisa que a gente ainda não discutiu muito internamente, que eu acho que a gente precisa discutir, é quando acontece uma espécie de cisão, fissura, uma espécie de fenda na vida pública, que eu tenho insistido na tese de que a sociedade, aos poucos, vai questionando um modelo de desenvolvimento adotado no país, nas cidades. Acho que ali a gente começa a reivindicar um conjunto de outras políticas para avançarmos em algumas teses, e é disso que eu queria chegar daqui a pouco. Bom, 2013 a gente tem aquelas jornadas de junho que abrem esse espaço de debate das políticas, debate do modelo de desenvolvimento, até que a gente vive 2014, aquela eleição histórica, acirrada, dura ali, da disputa de dois projetos políticos, e nós saímos ali vitoriosos, defendendo que deveríamos, né, no contexto aí do governo Dilma, debater essas políticas, né, a construção de caminhos dessas políticas. E eu vou, então, a convite de Juca, de Francisco Bosco, participar, como você falou, dessa construção da Política Nacional das Artes, naquele ano dificílimo que foi 2015, um ano em que a gente já foi muito interditado, ou seja, a gente teve um ano entre 2015 de muito assédio político, de uma dificuldade realmente de implementação de políticas, mesmo num contexto muito favorável. No campo da cultura, por exemplo, a gente tinha um MINC, uma Funarte, muito vigorosa, muito vibrante, muito rejuvenescida, muito potente, e ainda assim a gente não tinha mais contexto político no Brasil para essas transformações. Veio o golpe, né, em 2016, e para mim, Márcio, aquela cena da admissibilidade do impeachment, aquela cena do 17 de abril, é uma cena histórica, é algo que volta à minha cabeça o tempo inteiro, de algo que a gente não alcançou, acho que a gente não viu aquilo acontecendo. A gente sabia que alguma coisa se movia, então não estávamos afastados, mas para mim aquela cena da admissibilidade do impeachment foi quando eu vi pela primeira vez o tamanho de algo que avançava sobre a democracia, sobre a diversidade justamente, sobre os direitos, sobre a vida em comum, a vida em sociedade. Ali, para mim, foi um grande choque. E eu tenho a impressão e tenho dito que talvez ali, pela primeira vez, eu tenha dito, não, tem algum lugar que a gente precisa disputar. E acho que a candidatura que se afirma em 2020 talvez tenha nascido justamente ali, do golpe em 2016, no 17 de abril de 16. Então, e por que eu estou contando tudo isso? Porque ali é como você fala, ali no golpe, né? No golpe dado no Brasil, mas através de uma mulher, a primeira presidenta eleita, num partido de massas, né? Num governo com aquelas características, a gente tem, então, a
entrada e o início de um processo em que mulheres tomam as ruas, negros e negras, estudantes ocupam as escolas, a cultura ocupa espaços, né, através da ocupação enfim, das sedes do Ministério da Cultura. Então a gente tem ali os primeiros sinais, eu nem sei se são os primeiros, porque acho que 13 a gente já vinha acompanhando, mas a gente tem essa pulsação, essa pulsação, eu digo que é uma pulsação, essa vibração que algo precisaria surgir, né? Algo precisa emergir, algo precisa disputar, algo precisa compor. Então, nós temos as nossas lutas tradicionais, as lutas por distribuição, a luta por direitos, as lutas por trabalho, as lutas, enfim, tradicionais, aquelas que nos marcam e estão em nós, mas nós temos as lutas contemporâneas, as lutas do sujeito, as lutas por cidadania, as lutas por um outro modelo de sociedade, as lutas em que o capital não seja o grande horizonte, em que o capitalismo não dê todas as regras do jogo, em que o consumo tenha lugar na democracia, mas que ele não seja o nosso horizonte utópico. Então, acho que ali tem uma sociedade, um conjunto de pessoas e sujeitos que querem começar a dizer, não, eu faço política, eu faço parte da política e quero, então, participar da política. Então, acho que não dá para falar 2020 sem chamar esses anos, né, sem chamar esse conjunto de sujeitos que eu digo dispersos, mas que querem e participam da vida pública. Então, a eleição em 20, eu acho que ela representa a organização, né, desses sujeitos que participam da vida política, que estão na política, que estão fazendo política, mas que estavam dispersos. E eu sinto que a gente está começando a organizar, sem centralizar, porque eu acho que a ideia não é centralizar, mas é organizar, mobilizar, conectar, garantir afeição, empatia, tocar nós, esse conjunto de pessoas e ativistas, para participar e aí tomar partido da vida pública. E foi exatamente o que a gente fez. A gente diz, olha, nós somos parte dessa sociedade que vive política, que faz política, que é política, que pensa a vida a partir da política, que pensa a sociedade a partir da política, mas a gente quer contribuir com outras falas, com outro jeito, com outra coisa, Márcio, linguagem, porque linguagem também é poder. E eu estou contando tudo isso porque, por óbvio, né, nós somos uma candidatura que traz a bandeira da cultura. A candidatura é ótimo, um mandato, né, fomos uma candidatura, hoje um mandato que tem a cultura como bandeira principal, mas chamamos, né, as mulheres, os feminismos, o antirracismo, as juventudes, as infâncias, Márcio, que não espaço, muitas vezes, na esfera pública não tem voz, e um direito à cidade, a luta ambiental, enfim. E no final, a luta por memória, verdade e justiça, a luta por direitos humanos, e no fim, como último ponto e bandeira de luta, nós colocamos por uma outra cultura política. Entendendo que uma outra cultura política precisa inaugurar novos modos, novos jeitos e, sobretudo, linguagem para velhas instituições, velhos hábitos e velhos modos. E eu estou contando tudo isso porque cultura é linguagem e também é poder. E quando nós, né, inauguramos esse processo e fomos travando, a gente diz assim, olha, a gente quer chegar na Câmara, a gente quer chegar, mas a gente quer fazer do nosso jeito. A gente não quer aprender o legislatez, a gente não quer falar o politiquês, a gente não quer lidar com aquele espaço que muitas vezes é muito violento. Nós queremos ocupar, mas queremos ocupar com esse conjunto de repertórios para que a política seja um lugar acolhedor, sensível, um lugar bom para que as pessoas possam ocupar, porque a política não só deve incorporar esse conjunto da sociedade, esse conjunto de sujeitos, mas ele precisa ser também um lugar bom e acolhedor, bom não no sentido romântico, né? Porque é desafiador, porque é difícil, porque ele
é dialógico, mas não pode ser um espaço de violência, não pode ser um espaço de competição, não apenas, né? Ele precisa. Então, quando nós entramos, nós também nos comprometemos em conversar com todo mundo, em transformar a política num lugar acessível, em que a gente, né, faz política tomando café. E uma das coisas que foi marcante da nossa entrada na Câmara é que no primeiro dia nós tivemos que fazer uma fala defendendo as nossas companheiras e eu comecei fazendo uma canção, né, com amor no coração, e as pessoas e foi de improviso, e as pessoas só falavam nisso, né, só falavam, nossa, você cantou no plenário e lá no púlpito. Então eu falei, gente, realmente é a cultura entrando nessa casa, nesse lugar, nesse espaço, e isso impacta, né? Isso impacta, e não por ser desse jeito, é porque a gente vai dizendo à sociedade que existem muitos jeitos, né? Que não existe um jeito, que existem muitos jeitos, e as institucionalidades e a política precisam ser ocupadas por esse conjunto, né? Entendendo que a cultura está exatamente em todos os lugares. Maria, eu acho que é uma visão super generosa da política, da cultura, e a tua fala remete para coisas que me parecem muito, muito importantes. Assim, primeiro, para entender esse percurso que o Brasil passa e como essas novas representações políticas, como tu, expressam essa transformação. E eu acho que a gente tem um conjunto de coisas, de programas, de ações muito importantes que nós desenvolvemos nos nossos governos e que transformaram o Brasil de forma tão profunda que às vezes a gente não adquiriu ainda a avaliação completa da importância disso. Um exemplo da política de cotas nas universidades públicas e a disseminação dessas universidades pelo interior do Brasil, e o quanto isso, tu falava de linguagem, e eu sempre digo que a ciência, como não é um instrumento neutro também, e como as humanidades também não são um instrumento neutro, estão sempre abertas a novas perguntas, a novos questionamentos, e conforme, né, em 2019, por exemplo, aqui, né, eu falo aqui de Brasília nesse momento, e a UNB, pela primeira vez, também se transformou numa universidade que é majoritariamente composta por estudantes não brancos. Isso é fruto dessas políticas. E isso tem mudado na pós-graduação também, e na graduação, o tipo de pergunta a respeito do nosso país, a respeito das vozes que constroem a nossa narrativa, e também construíram uma mudança na política e na forma como a gente se refere naquilo que é a nossa agenda política, que nos últimos anos tem sido muito transformada na esquerda, a partir também de uma possibilidade da gente se conhecer com maior profundidade. E eu falo isso a partir do campo universitário, mas a gente pode trazer esse universo para outros espaços também, e principalmente para o âmbito da cultura, a política de territorialização, os pontos de cultura, ou mesmo que é um elemento que é fundamental, que aí une essas duas coisas. E eu tive a oportunidade de trabalhar muito de perto com a Maria do Rosário, por exemplo, quando a gente construiu a Comissão Nacional da Verdade e iniciou um processo de retomada da memória histórica, né? Não há diversidade cultural se a gente não faz esse registro da memória, se ela não está incorporada dentro desse programa. E essa tua fala e o teu percurso, eu acho que vão amarrando essas coisas que nós construímos e que hoje formam uma possibilidade de uma esquerda e de um partido dos trabalhadores muito mais com uma potência de enfrentar os problemas do Brasil contemporâneo. E nesse sentido, e para a gente finalizar aqui, eu gostaria de que tu comentasse uma coisa. Ontem, o presidente Lula, pela primeira vez, disse que é candidato para enfrentar esse genocida que está aí governando. E nós vamos ter um imenso desafio, que é construir uma agenda política que
parte daquilo que nós construímos naquele período, né, de 2003 a 2016, até o golpe, mas que vai precisar ultrapassar isso em muitos sentidos, e na cultura também. Então, gostaria que tu comentasse brevemente sobre esses desafios e o que é essa esperança de, em 2023, a gente poder reconstruir um caminho democrático para o país. Olha, como diz a juventude, eu já estou com a roupa de ir, hein? Eu já estou com o meu vermelho pronto para entrar nesse buzu e acompanhar meu presidente nessa maratona aqui na Bahia. Então, estou esperando a vacina, estou com toda a energia para acompanhá-lo nessa tarefa. É muito bom quando o Lula fala, né? Gente, que homem, né? Que figura, porque é da ordem assim, do simples, do humano, de alguém com quem a gente toma um café e ao mesmo tempo um estadista, né? Imenso, capaz das mais complexas formulações e diálogo. Gente, que homem, né? Eu tenho essa paixão. Então, primeiro eu queria falar dessa alegria. Olha, eu vou falar dessa alegria porque quando eu me filiei, Márcio, no dia 13 de fevereiro de 2020, que eu me filiei, em maus momentos, viu? Eu tive que responder por um ano, porque eu estava me filiando ao Partido dos Trabalhadores. Eu estava eleita, eu fui eleita, e a pergunta do outro dia na rádio era por que eu tinha me filiado ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Eu passei um ano respondendo a pergunta, uma pergunta que não pode ser feita, porque eu perguntava, vem cá, vocês fazem essas perguntas a quem se filia ao PSL, PSDB, né, ao PDT, né, ao PSOL, né? Eu sou uma pessoa que respeita partido, eu respeito a instituição partido, e acho que a própria pergunta era muito problemática, mas eu passei um ano respondendo a essa questão. Então agora eu estou prontíssima para enfrentar o desafio que é participar da transição desse projeto autoritário, violento, que depõe contra o povo, antidemocrático, né? Esse projeto perverso e sem empatia, a uma transição amorosa, comprometida, responsável, vinculada, afetuosa no sentido de ser afetado pelos problemas do outro, e eu estou muito pronta para entrar nesse ônibus com o presidente Lula e fazer mergulhar nessa jornada. Mas concordando com você, acho que a sua fala é super oportuna e a gente tem muito acordo nisso, esse projeto não está dado. Nós sabemos que nós podemos, nós sabemos que temos as condições de atravessar essa jornada, mas esse projeto não está dado. Esse projeto primeiro vai encontrar um Brasil esgarçado, depauperado, fragilizado, precarizado com sua gente, né? Atravessada pela crise de maneira radical, então assim, com um Brasil absolutamente ferido, né? Não pela pandemia, mas agravado pela pandemia, mas com a ferida da injustiça social, e a gente vai precisar estar juntos e juntas, né, criando isso que eu chamo que é servir esse tecido esgarçado pela crise. E o que pode servir esse tecido, né, se não a afeição profunda, o compromisso radical, a escuta radical, a generosidade que a política é capaz também de convocar para enfrentar os principais desafios. E acho que a gente está falando aqui de diversidade. Eu não acredito num projeto, mesmo com o presidente Lula, e eu acho que esse é o maior desafio, que não reconheça a profunda diversidade do povo brasileiro, seja na sua história, né, como você fala da questão da memória, seja na questão da sua riqueza. Então, penso que um projeto de futuro para o Brasil, esse projeto de transição, precisa ser essencialmente construído com a sua diversidade étnico-racial, né? Não haverá projeto de futuro, seja ele ambiental, seja ele econômico, sem indígenas e, sobretudo, negros e negras, que hoje são a maioria da população brasileira. Não haverá projeto de futuro do Brasil sem dialogar
radicalmente com as mulheres que têm sido atacadas sistematicamente pelas políticas, por esse ciclo político, né? De ataque ao corpo, de ataque a essa subjetividade, de ataque a essa existência, do não reconhecimento das suas capacidades, mulheres que vivem exploradas, vilipendiadas, que vivem, né, sem tempo, né, que é essa outra subtração, que vivem sob o medo, sob a ameaça do medo constante, da violência física, da violência política, da violência doméstica. Então, esse projeto que vai se erguer, que está sendo erguido e que tem toda a condição de responder, ele vai precisar ser feito justamente pela diversidade que compõe esse país. A sua diversidade, eu estou falando de povos, de tradições, mas eu estou falando da diversidade ambiental, da sua diversidade territorial, da sua complexidade. E penso que a cultura tem tudo a ver com isso e nós vamos ter papel fundamental nessa construção. Eu venho, Márcio, hoje mesmo acabo de sair de uma sessão, hoje fizemos uma sessão sobre a luta antimanicomial, né? Essa luta que está aí na ordem do dia. Ontem participei da instalação da Comissão de Combate à Fome e à Vulnerabilidade Social, e eu estava falando, ou seja, a gente tem um problema da crise, da fome agora colocado, e a gente vai precisar insurgir, mas o Brasil é um Brasil que tem uma vocação em alimentar. Nós não podemos tolerar que um Brasil rico, né, um país rico como o Brasil, que tem terra, que tem água, que tem clima, que tem inhame, que tem empim, que tem batata, né, que planta, né, que tem um movimento do sem terra, que tem o MST, que tem a sua gente, que tem na sua cultura a tradição do alimento, de produzir alimento. Gente, nós somos um povo que fizemos feijoada, fizemos acarajé. A gente não pode admitir que o nosso povo esteja com fome. Alimentar é a nossa vocação. Então eu estou dizendo que se por um lado vamos encontrar um país arrasado, é justamente da diversidade e dessa nossa capacidade de ser Brasil é que virão as saídas. E o presidente Lula é justamente essa pessoa que pode fazer essa liga, né? Criar essa costura. Ele tem inteligência, experiência e sabedoria suficiente para ser, digamos assim, a liga, né? Desses componentes todos, desses Brasis. E eu acho que o Brasil vai precisar se reencontrar com a sua ancestralidade, a sua fundação, mas sobretudo com o seu futuro. E o futuro do Brasil é com a diversidade da sua gente, dos seus povos e da sua cultura. E a gente vai fazer retomada econômica, vamos fazer justiça social, vamos criar projetos de moradia, a gente tem, nossos planos são muito bons. E eu tenho muita honra de estar no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, fazendo parte dessa transição, dessa responsabilidade do meu tempo, né? E se é verdade que eu nasci num momento muito singular da história do Brasil, é verdade que hoje estou vereadora de Salvador, mas, na verdade, para participar da transição política desse tempo que é agora. Maria, muito obrigada, muito obrigado. É muito bom poder ter uma voz tão generosa e uma voz necessária, compartilhando com a gente da construção desse projeto, que é um projeto, nesse momento, de defesa da democracia e de construção de um futuro muito mais generoso para o país. E tenho certeza de que vai ser a partir de mulheres, de negros e negras e de militantes da cultura, com o entendimento de que esse projeto de desenvolvimento precisa incorporar essa dimensão na sua centralidade, na sua vastidão dentro dele, para que o Brasil possa fazer emergir toda a sua potência, que a gente vai redar a volta por cima desse momento que nós estamos passando. Então, eu te agradeço muito por ter vindo, por ter sempre solícita a participar desses momentos e que pudesse hoje compartilhar um pouco
com quem assiste aqui, vai ficar registrado também aqui pelo YouTube, essa trajetória tão bonita de construção política e de reflexão sobre o Brasil. E, aliás, aproveitando que nós estamos falando de reflexão sobre o Brasil e que a Maria trouxe o nome do Albino Rubim aqui para a nossa conversa, eu encerro essa nossa entrevista avisando que, terminando aqui o nosso Cultura em Foco, nós iniciamos a apresentação de um livro chamado Cultura e Política no Brasil Atual, que eu falei no nosso programa passado e que é organizado por mim e pelo Albino Rubim, fazendo um balanço do desmonte da cultura nesse momento e projetando algumas coisas para diante a partir da nossa perspectiva de transformação. Obrigadíssimo, Maria, por acompanhar e sigam aqui o Cultura em Foco. Esse é um programa para a gente compartilhar as ideias e iniciar esse processo de construção coletiva de um Brasil em que a cultura e a sua diversidade são elemento central da sua construção e da sua fortaleza. Obrigado. Gente, que bonito! Viva a diversidade cultural! Bom, então, depois da gente, a grata a atuação do PT no parlamento, em Salvador, Bahia, seguimos aqui com a nossa bancada da cultura. Obrigado, Maria Marighella, por fazer sua militância política a partir da arte. Agradecemos a Márcio Tavares pelo trabalho. Parabéns, Márcio. Obrigado. Nossa proposta agora é que todo mundo conheça as experiências de parlamentares petistas e sua atuação no campo da cultura. O PT tem vereadores, deputados federais, deputados estaduais, senadores, senadoras, que têm demonstrado um compromisso largo com a pauta da cultura, que compreende o papel da cultura na transformação social. Em 2020, elegeu vereadores e vereadoras comprometidos e comprometidas. Já ouvimos agora, já vimos Maria Marighella, agora vamos ver e ouvir a fala da vereadora Liana Cirne, liderança do PT na Câmara Municipal do Recife. Vamos lá, vamos à fala de Liana, direto do Recife. Eu sou Liana Cirne, vereadora pelo PT do Recife, e nós protocolamos aqui na Câmara Municipal o projeto de lei da cultura popular, que é um projeto inédito no Brasil por várias razões. A primeira delas é considerar os espaços de povos e comunidades de matriz africana e indígena como entidades culturais e territórios de salvaguarda. Também por garantir cotas nos editais. E também por exigir que os editais sejam acessíveis a pessoas não alfabetizadas e excluídas digitais. E, entre outras, assegurar condições dignas de apresentação dos grupos da cultura popular e equidade nos cachês, impedindo disparidades e injustiças entre artistas e mestres da cultura popular e outros artistas. Isso. E a gente segue conhecendo as experiências do PT no parlamento, esse compromisso que o PT apresenta no campo da cultura e a prioridade que o PT tem com os trabalhadores da cultura, com a cultura popular, com a cultura negra, com as tradições de matriz africana, com as culturas indígenas, com os povos tradicionais. Então, obrigado aí por ter mandado o vídeo, agradecer a assessoria da vereadora Liana Cirne, agradecer à vereadora pelo seu trabalho, parabenizar. Seguimos aqui o nosso programa, hoje, nessa sexta-feira tão bonita. Agora vamos lá, cultura no bolso de todos. Nós teremos aqui a oportunidade de assistir duas mulheres, eu diria duas mulheres arretadas, ativistas de muita força. Nesse quadro, a gente quer sempre estar trazendo alguma coisa do que está acontecendo, dessa militância cultural, da militância do PT e de seus aliados nas cidades. Então, vamos assistir dois vídeos. Um é Luana Costa, ela é presidenta da Escola de Samba Imperadores do Samba, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que tem uma diversidade incrível, cultural, e tem uma força no samba
muito interessante em Porto Alegre. E vamos ver também Vivi Martins, da cidade de Maricá, do Rio de Janeiro. Vivi é membro atuante do Coletivo Nacional de Cultura do PT, uma militante da área da cultura que tem contribuído com as políticas culturais na sua cidade. Então, vamos lá, vamos aos vídeos. Olá, eu sou a Luana Costa, presidenta da Imperadores do Samba, escola de samba aqui de Porto Alegre. A Imperadores é uma das escolas mais tradicionais do Carnaval de Porto Alegre e uma das escolas de samba mais conhecida no estado do Rio Grande do Sul. Eu fui convidada para falar sobre os impactos da pandemia no segmento cultural, principalmente no Carnaval. Como em todo o mundo, né, em todos os segmentos, a pandemia abalou profundamente o setor cultural. O setor de Carnaval o segmento Carnaval, ele foi devastado porque o Carnaval ele é todo feito através de aglomeração. O desfile é uma aglomeração, a produção é uma produção em massa, os ensaios carnavalescos. Então, tudo precisa de muita gente para acontecer. Então, o Carnaval ele ficou totalmente impossibilitado. Tivemos perdas também de vidas, né? Muita gente desempregada, mesmo que não trabalhava só com Carnaval. A crise afetou muitas pessoas do Carnaval. E principalmente as pessoas que trabalham diretamente com isso, né? São os artistas, os músicos, os dançarinos, os coreógrafos, os aderecistas, costureiras. Então, é uma cadeia produtiva inteira parada, prejudicada. O que deu um certo alívio para esse segmento foram os editais da Lei Aldir Blanc. Muitas escolas de samba e muitas pessoas que trabalham nesses segmentos culturais se inscreveram e foram contemplados. Então, isso ajudou muito, principalmente as escolas de samba a se manterem nesse tempo difícil, né, que a gente está vivendo. A Imperadores do Samba, por ser uma grande escola, ela ainda consegue movimentar a sua marca, que é a loja com produtos, tem uma quantidade razoável de sócios que mantêm as suas mensalidades em dia e que ajudam, além da sua mensalidade, né, a manutenção da escola. Né? Porque mesmo com a escola fechada, a gente tem muitas despesas fixas. Né? A gente tem luz, tem caseiro, tem água, tem muitas despesas que a gente precisa manter, né? Independente da pandemia. Então, a união dos sócios da Imperadores é que mantém a Imperadores de pé. Sobre o futuro, a gente depende exclusivamente da vacinação, né? Para voltar a produzir carnaval. Tanto para fazer os eventos de arrecadação, para ir para o barracão fazer fantasias, fazer alegorias, porque envolve muitas pessoas e isso precisa ser feito em segurança. Né? A gente precisa preservar a saúde, a vida, a integridade física do nosso povo. Então, enquanto não houver a vacinação em massa, a gente não tiver segurança para trabalhar, infelizmente a gente não, mesmo que fosse permitido, a gente não ia trabalhar dessa forma, arriscando vidas. Então, a prioridade é a preservação de vidas, né? E a ajuda ao povo carnavalesco. A Imperadores é uma escola de samba que fez muitas ações sociais no ano de 2020, continua fazendo no ano de 2021, como arrecadação de alimentos, arrecadação e distribuição de agasalhos. Agora, no mês de maio, conseguimos colocar nossa quadra à disposição para vacinação da Covid-19 de uma comunidade quilombola que fica próxima à quadra da Imperadores do Samba. Então, conforme a vacinação vai avançando, a nossa esperança vai aumentando. A gente espera que possamos passar por isso logo, que tenhamos segurança para produzir e realizar o Carnaval de 2022. E é isso. Muito obrigada. Olá a todos e a todas. Meu nome é Viviane Martins, eu falo de Maricá, Rio de Janeiro.
eu estou no momento presidente da cooperativa Ubuntu de confecção e moda. Maricá é conhecida como a cidade das utopias, a cidade vermelha. E quando a gente fala sobre o que é Ubuntu, vai muito de encontro ao que a gente faz aqui, no o modo de viver aqui há 12 anos em Maricá, de 12 anos para cá mais ou menos. Primeiro a gente precisa falar sobre o que é cooperativa. Antes de tudo, mil desculpas, quero agradecer à Cultura PT, a SN Cult, a Secretaria Nacional de Cultura do PT, pelo convite para falar sobre cooperativismo e economia criativa. Então, a cooperativa Ubuntu de confecção e moda, e eu vou pedir para que vocês gravem esse e moda de uma forma bem forte, é uma cooperativa de confecção que tem vários elos da cadeia produtiva, e aí a gente vai entrar, eu vou falar de uma forma muito breve do que é a cooperativa. A cooperativa, de uma forma geral, de forma não tão didática, de forma mais no popular. Cooperativa é uma forma de trabalhar de um jeito, de uma maneira mais fraterna e coletiva, fazendo com que o lucro não seja só de uma pessoa ou de duas pessoas que são sócias, mas que seja de um coletivo, de um número maior de pessoas. Então você tem um lucro X, e esse lucro ele é dividido entre um número de cooperados ou cooperadas daquela atividade socioeconômica, não é? No caso da cooperativa Ubuntu, a cooperativa Ubuntu trabalha em duas vertentes, na área de confecção, pegando trabalhos e executando os trabalhos, e numa outra vertente que junta o simbólico da confecção, que é a moda, desenvolvendo peças e coleções para o seu próprio, ou em collabs com outras marcas, ou de uma forma solo. A cooperativa Ubuntu deve lançar em julho desse ano, porque às vezes as coisas atrasam, em julho desse ano, uma coleção cápsula falando sobre o que é Ubuntu, sobre o que é esse conceito. Uma coleção muito étnica, mas uma coleção muito étnica, com uma carga africana muito forte, mas ao mesmo tempo falando muito do Brasil, falando muito sobre a luta dessas mulheres que compõem a cooperativa Ubuntu, mulheres e homens, tá? Quero dizer que a cooperativa Ubuntu tem 90% de mulheres, mas tem 10% de homens, e que eles também são fundamentais na luta da cooperativa para que a gente alce voos cada vez maiores. Mas é uma cooperativa feminina, depare com mulheres, tem 90% de mulheres ainda na cooperativa. A cooperativa Ubuntu, ela tem uma luta de mais ou menos 6 anos. E ela se legalizou em janeiro desse ano. Ela foi legalizada em janeiro desse ano. É um construto, está muito novinha ainda, no sentido da gente entender o que é a cooperativa, né? No dia a dia, ela se faz no dia a dia, mas ao mesmo tempo é uma luta já antiga. Eu cito alguns exemplos de formas associativas ou cooperativadas no Brasil que deram muito certo e que são muito referência caso você queira procurar saber sobre esse tema. Cito a Copa Roca, na Rocinha, as mulheres do Salgueiro, na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, e cito a nossa mãe de todos, que é a Justa Trama, que a gente chama de Paixão, que tem um trabalho muito bonito, que vale muito a pena conhecer. Vamos lá, gente. Porque eu sou muito tímida e aí eu posso me perder também. E agradeço muito essa oportunidade de falar tanto sobre confecção e moda como a questão da economia criativa. Por isso eu pedi para vocês guardarem aquele e-moda, né? Então, assim, Ubuntu significa, num provérbio africano, numa lenda africana, significa eu sou porque nós somos. Isso quer dizer que eu só posso chegar até o final se você estiver comigo. Se você não estiver comigo, a gente não consegue chegar. Isso quer dizer que quanto maior o número de pessoas em prol de um mesmo objetivo, mais forte e mais fácil ficará para que a gente alce esse objetivo. Vocês estão lembrando de alguém que sempre lutou nessa vertente? Então, é mais ou menos isso.
A cooperativa Ubuntu tem essa filosofia. É fácil? Não, é dificílimo, é todo dia, toda hora, às vezes a gente esmorece, às vezes a gente fica feliz, mas a gente está junto. E eu acho que isso é o que vale mais a pena. É isso que faz com que o olho brilhe, é isso que às vezes a gente não tem dinheiro, mas conte uma história, é isso que faz com que a gente pegue e tenha a mesma dignidade de entregar um trabalho de uma peça ou de 1000 peças, e é isso que faz com que a gente acorde todo dia e vá à luta e não tenha medo do que possa vir a acontecer. Nós tivemos 2 grandes percalços nesse caminho. O primeiro percalço foi em 2018, quando então todo o Sistema Nacional de Cultura caiu, né? E mudou-se o paradigma da sociedade brasileira, no qual a gente atravessa uma noite sem fim até hoje, mas acho que a gente vai ter a luz no fim do túnel em 2022. Tenho fé que sim. E a gente luta para isso. A segunda maior o segundo maior baque que a cooperativa enfrenta tem a ver com a pandemia. Como que uma confecção, como que uma cooperativa consegue sobreviver com todas as lojas fechadas? Ela tem que se reinventar fazendo máscara, ela tem que se reinventar vendendo online e aprendendo na marra a vender online, ela tem que se reinventar de várias formas, né? E tentar sobreviver para que um dia, e eu espero que seja breve, a gente consiga viver de novo. A cooperativa ela é um coletivo, então até isso a gente está cerceado porque a gente não consegue hoje produzir coletivamente, embora tenham costureiros que sempre produziram em casa, outros que produziam coletivamente, mas hoje por conta da pandemia a gente está muito online e isso é uma das coisas que mais causa um baque na cooperativa. Porque cooperativa é calor humano, é junção, é todo mundo junto. E essa é uma das questões que a gente está atravessando, a gente está aprendendo a viver longe, né? E é muito difícil, mas a gente está tentando. A cooperativa Ubuntu tem a sua base em Noan, que é um distrito, um bairro de Maricá bem grande e populoso, mas também tem várias costureiras de Itaipuaçu, que é um outro distrito também muito grande, relativamente perto. A sorte é que a gente consegue ir de Vermelhinho de um para o outro, que é o ônibus gratuito de qualidade da cidade. E a gente consegue fazer esse ir e vir. Eita, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu sou porque nós somos, né? Isso, Vivi. Então, esse é um momento de fazer política com firmeza e com muita solidariedade. Nós estamos vivendo exatamente isso no setor cultural. Agradecemos a Luana, presidenta da Escola de Samba Imperadores do Samba em Porto Alegre. A diversidade do samba é incrível naquela cidade, naquele estado. Então, a presença negra no Rio Grande do Sul é algo fascinante. E na cultura, então, como ela se processa, é de forma muito bacana, muito bonita, e nós estamos, de fato, felizes porque estamos vendo o setor, como o setor cultural tem se organizado para vencer esse momento da pandemia tão difícil. Nossa população se expressa muito forte no carnaval, viu? Isso é muito bacana. E quero agradecer também a Vivi Martins, de Maricá, com sua preocupação e compromisso coletivo com sua cooperativa Ubuntu. Então, é isso. Para a semana a gente vai ter essa possibilidade de conhecer outras experiências de gente que está na batalha do setor cultural. Então, vamos agora passar para um quadro que a gente está já para finalmente aqui no nosso programa e convidar aqui o depoimento, todos vocês assistiram o depoimento de Larissa Costa, ela que é ativista, militante do Rio Grande do Norte, nesse quadro que a gente está chamando de Cultura no Bolso. Vamos ver a experiência de um artista do Rio Grande do Norte, de Natal. Olá, companheiros e companheiras. Eu me chamo Larissa Costa, eu sou cantora, sou potiguar da cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Eu atuo no cenário artístico musical da minha cidade desde 2014 como cantora profissional, e eu posso dizer para vocês que já fiz muita coisa, apesar de ser uma cantora prematura, um pouco incipiente, com uma carreira bastante iniciante, mas sempre tive uma agenda muito ativa,
de shows, né, dentro e fora da minha cidade, espetáculos, palcos de rua, TV, rádio, gravei discos, gravei participação em disco de muita gente, cantei e fiz muita coisa. Em 2020, com essa pandemia, como muitos artistas, eu tive a minha agenda totalmente cancelada. Eu tinha show para ser realizado em evento nacional que ia acontecer aqui na minha cidade, aqui em Natal, e por conta da pandemia tive que cancelar tudo, né? Então, a partir daí surgiu a necessidade de se reinventar e de se adaptar a essa nova realidade, né? Foi quando eu comecei a utilizar as minhas redes sociais para me expressar, para mostrar o meu trabalho, por meio de lives, né? Essas lives que todo mundo tem feito, eu comecei a fazer também. Porém, tecnicamente, eu nunca ganhei dinheiro com ela, nunca ganhei dinheiro com isso. Mas eu fiz muita live, fui convidada para alguns eventos pela Secretaria de Cultura, pela Prefeitura daqui de Natal, né? Fiz o Carnaval, fiz o Dia do Choro, tudo com shows pré-gravados e transmissões remotas, né, por meio da internet. E aprovei alguns projetos na Lei Emergencial de Cultura, Aldir Blanc, essa lei que veio, né, em bom momento, à custa de muita luta também, e que dá suporte ao artista nesse período delicado como a pandemia. Então eu aprovei alguns projetos e realizei, né, graças à Lei Aldir Blanc. Porém, o recurso, ele uma hora acaba, né? E aí, como é que fica o artista nesse momento, né? E aí eu penso que seria importante termos um sistema de políticas públicas mais eficiente, que possa amparar, né, apoiar o artista para que ele possa ficar na segurança da sua casa, trabalhar sem precisar sair, porque queira ou não, a música ela converge, né, em movimento, converge em pessoas e acaba causando assim aglomeração. Então a gente precisa de políticas públicas mais eficientes, né, para que o artista ele possa ter esse amparo e ele continue realizando as suas atividades com segurança. Bom, esse foi o meu relato, que acabou sendo também um desabafo, e eu deixo para vocês agora um vídeo de um trabalho que foi realizado durante a pandemia, que é uma música que nasceu já durante essa fase de isolamento e chama-Se Quiser, é uma parceria com o Daniel Ribeiro. Então, espero que vocês gostem e aproveitem. É isso, muito obrigada. Mais uma vez, eu sou Larissa Costa, aqui de Natal, e um beijo para todos vocês. Quando esse amor chegar, que seja bom pra mim. Quando esse amor chegar, que seja bom pra mim. Quando esse amor chegar, que seja bom pra mim. Eita! É uma correria, né, Larissa? Obrigado por participar. E é com esse quadro Correria do Dia que vamos seguindo para o final do nosso programa. E é em nome da Secretaria Nacional de Cultura do PT que agradecemos a participação de todos, de todas que nos assistiu até agora. Agradecemos a produção da TV PT e a Lucas, a Márcio Tavares, a Dani, toda a equipe. A gente se encontra na próxima sexta-feira aqui na TV PT, no Cultura em Foco. Encerramos por aqui. Boa noite e vamos correndo, né? Lá para o canal da Fundação Perseu Abramo, na live de lançamento do livro Cultura e Política no Brasil. Também queremos aqui render nossa homenagem a um artista popular, Zé da Macuca, que nos deixou essa madrugada. Militante e ativista cultural. Obrigado pela participação. Até breve, sexta-feira a gente se encontra. Corre lá para o